Hello, Bubbles! Quem tá feliz em me ver? Hoje eu vim aqui, então, para mostrar para vocês um Do It Yourself da minha capinha de flamingo. Vamos lá? Bom, nós vamos precisar de tecido soft na cor rosa, a não ser que o teu Flamengo seja azul, né? Acrílica para preenchimento do bico. Vamos precisar também de cola quente. Chega de lenga-lenga e vamos fazer as capuz. Então, nós vamos pegar o tecido, estender ele em cima da mesa, pegar o nosso colete. E aí, nós vamos contornar o tecido bem aonde pega a parte do peito do colete. Feito isso, nós vamos recortar toda essa parte. Depois de recortado, nós vamos pegar novamente a outra parte do tecido que nós ainda temos. Vamos estender sobre a mesa ou a bancada onde você estiver trabalhando. Então, nós vamos pegar aquela parte do peito que nós já recortamos, colocar sobre esse tecido novamente, e aí nós vamos marcar ele todinho em volta, pois a parte da frente como a parte de trás vão ser iguais, assim você não precisa repetir o contorno com o colete. Então, vamos recortar toda essa parte também. Para a parte do capuz, nós vamos pegar, claro, o capuz desse colete. Esse meu capuz, ele é removível, então ficava um pouco mais fácil. Caso o seu capuz não seja, tenta conseguir colocar de uma maneira que ele não fique saindo do lugar. Nós vamos repetir o mesmo processo, marcando todo o contorno do capuz em volta do tecido, para depois nós podermos recortar e ficar do tamanho correto. Nós vamos então pegar esse pedaço do capuz que nós já recortamos, vamos colocar sobre o tecido novamente e vamos demarcar todinho ele para fazer o outro lado do capuz, assim os dois ficam do tamanho correto. Eu resolvi alinhavar toda a parte de trás do capuz para nós podermos fazer o bico do flamingo. Eu peguei então o soft preto e aí eu fui demarcando com um lápis branco toda a parte que eu queria do bico. Lembre-se de não fazer ele tão comprido ou tão inclinado para baixo, pois ele vai ficar muito no seu rosto. E então, vamos recortar toda essa parte. Sempre deixe um pouquinho maior, pois depois nós vamos colar esse bico para ele não ficar tão pequeno. Com o bico, nós vamos repetir o mesmo processo de colocar em cima do tecido e redesenhar o pedaço que você já havia recortado, pois o outro lado tem que ficar igual. Então, nós vamos recortar a parte da frente bem no centro, pois eu vou fazer ele um coletinho. Aí, nós vamos juntar uma das partes com cola quente. Vocês vão colando sempre do lado avesso, lembre sempre disso. E aí, vocês vão passando a cola bem certinho nas laterais e na parte dos ombros. Cuidado para não se queimar. Se você for uma criança, peça ajuda de um adulto sempre, pois a cola quente, quando ela estiver muito quente, ela pode queimar o seu dedo e fazer bolhas. E aí no centro, eu resolvi fazer então um corte de triângulo, pois eu achei que ficaria melhor. No capuz, nós vamos fazer a mesma coisa. Lembre-se sempre que ele vai ser do lado avesso. Esse tecido que é o soft, eu acredito que os dois lados são praticamente iguais, mas você tem que lembrar a questão dos recortes também. Então, nós vamos passar cola quente bem devagarinho e colando todas as pontinhas. E depois, no final, quando estiver seco, você pode desvirar. Assim que o bico for desvirado, você já vai pegar a manta acrílica e vai preenchê-lo. Pegue um lápis para ajudá-lo, assim você consegue colocar até a pontinha do bico.
Não preencha todo ele, porque uma parte dele vai ficar colada no capuz. E aí você vai pegar o capuz e vai conseguir colocar ele por cima para ver aonde vai ficar exatamente esse bico. Assim você pega a cola quente e vai colando toda aquela parte de cima, que ele fique bem coladinho, para que não saia nada. E aí você vai pegar o seu colete, o seu capuz, que já está com o bico, e vai colar a parte do capuz na parte da gola do seu colete. Prove o colete para ver como fica. Quando eu provei, eu vi que as laterais do capuz realmente tinha como colar com aquele corte em V que eu fiz na gola. Então eu colei de cada lado. Aí depois você vai juntar ele e aquele bico que ficar para fora, você recorta ele para que fique algo harmônico e bonito. Então eu resolvi pegar um pouco do tecido preto que havia sobrado, fazer alguns corações e colei na frente do colete. A parte do olho do flamingo, primeiramente eu havia passado apenas canetinha para tecido e feito ele colinho fechado com alguns cílios. Quando eu provei o colete, eu não gostei, achei que os olhos ficaram um pouco para trás e eles não apareciam. E eu não tinha nenhum tecido branco aqui em casa, então o que eu fiz? Eu tinha uma meia, um pé da meia eu não estava mais usando, e o outro estava inteiro. E aí, então, eu resolvi pegar aquela meia branca, fazer o recorte do olho, pegar alguns restinhos de tecido preto e fazer a parte de dentro e dos cílios. E assim eu juntei com aquela parte que eu já havia desenhado e ficou muito melhor. Vou pegar a cola quente, vai colar todo o olhinho, depois vai esperar secar um pouco, vai virar do outro lado, e aí você tem que cuidar o outro lado onde está o olho para que eles fiquem bem certinhos, senão ele vai ficar meio vesguinho esse teu flamingo aí, né? Cuidado! Então é isso, pessoal, eu espero que vocês gostem e possam aproveitar o seu coletinho de flamingo. Beijo!